Olá, Carlos, tudo bem? Olá, Márcio, tudo bom? Tudo. Estamos começando mais um papo sério com os carecas e É isso nós aí. temos aí um convidado também careca, o homem que comeu a Bíblia e só fala da Bíblia agora, né? Que é o pastor José Carlos. Seja bem-vindo, pastor. Seja Papo sério. bem-vindo. É um, é um prazer tê-lo aqui com a gente no nosso papo. Como sempre, um papo descontraído sobre as coisas de Deus, do nosso Pai. Amém. É desse jeito, né, pastor? Amém. Aleluia. Você tem um, você tem Glória a Deus. um, você tem um papo sério agora, Carlinhos? Sim, Por mas antes deixa favor. o pastor José Carlos dar um alô aí pro povo, né? Ah, é? Poxa, que falta de educação minha, pô. Fala aí, pastor. Amém. Boa noite a todos, paz seja com todos. Para mim é um Amém. prazer, né, poder estar participando de algo que exalta, tem como propósito e objetivo sempre estar exaltando a palavra, os princípios de Deus. Para mim é uma honra estar participando desse papo sério e creio que muitas coisas o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas, vai fluir, né, do Espírito Santo, que vai edificar as nossas Amém. vidas esta noite, em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Então, a gente procura buscar assuntos do nosso cotidiano. Ele E eu trava um estava na... pouquinho, mas acho que é normal para ele, né? Ficar nessa posição bonita, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos lá. Então, a gente costuma pegar os assuntos do nosso cotidiano, e inclusive esse Isso. assunto que eu vou falar é um assunto que está em todo mundo, inclusive na igreja, até porque na igreja as pessoas estão crescendo, desenvolvendo e elas vão mudando de atitude, né? E vão aprendendo com aqueles que já são mais maduros. Aí eu vou ler a história aqui e vocês vão entender aonde que eu quero chegar. A história começa assim. Há uns 6 meses atrás, meu vizinho pediu a senha da minha internet. Eu passei e pensei, tranquilo, não custa nada, até porque eu me dou bem com ele. Ontem eu estava chegando em casa e ele estava no portão. Paramos e conversamos um pouco, como sempre. Quando ele me disse todo feliz que colocou a Netflix na casa dele. Eu então falei brincando. Ando trabalhando bastante, mal tenho tempo de ver TV, mas legal. Depois, me empresta a senha para eu ver umas séries quando tiver tempo. Então, a esposa dele, que estava sentada na varanda, disse: não tem como não, porque sou eu quem pago. E não é para sair distribuindo senha por aí. Eita Deus. Aí reinou um silêncio total. Ele, sem graça, pediu desculpas e eu falei: deixa para lá. Continuamos conversando de outro assunto. Aí eu entrei na minha casa, ele entrou na casa dele, né? Aí ele estava no quintal da casa e eu estava na minha janela. E eu vi ela falando assim, né, para ele: olha, eu não consigo acessar a TV. A net não está funcionando. Depois de alguns minutos, ele e a esposa vieram me chamar e disseram que a net não estava funcionando, que a senha não entrava. Eu virei para eles e disse: eu troquei a senha, pois sou eu que pago e eu não vou ficar distribuindo minha senha por aí. Mesma moeda, mesma moeda. A esposa ficou vermelha e tentou argumentar. E eu logo disse: senhora, vamos fazer assim? Eu fico com a minha internet e vocês ficam com a sua Netflix. E tudo fica numa boa e ninguém se aborrece. Eles entraram de cara feia e bateram o portão e nunca mais falaram comigo. A história não é minha, mas é para se refletir. Aí ele fala assim, ó: amizade tem que ser recíproca. Amor tem que ser recíproco.
Afeto tem que ser recíproco. Daqui por diante, pretendo retribuir o silêncio com silêncio, a ausências com ausência, o carinho com carinho e a amizade com amizade, a lealdade com a lealdade e o amor com amor. Chega de viver sentimentos de uma só via. Sentimos que sentimentos têm que ter mão dupla. Então, essa é a história que eu li na internet e que eu achei interessante a gente debater hoje. Falar sobre essa história à luz da Bíblia e à luz dos princípios do Senhor. Porque o Senhor, ele amou o povo de Deus, na verdade, durante 490 anos. E sem exigir que houvesse esse amor recíproco o tempo todo, porque a gente, lendo o Velho Testamento, a gente vê que muitas vezes o povo se afastou dele, deixou de amá-lo e trocou por outros deuses. Mas ele permaneceu fiel, mesmo esse amor não sendo de mão dupla. E eu acho que é um tema interessante, porque muitas pessoas, elas entram, quer dizer, o mundo age dessa forma, né? São poucas pessoas no mundo que a gente pode, se é que a gente encontra, pessoas que agem de uma forma, de um princípio cristão, sem ser um cristão. Uhum. Né? O mundo, ele gosta muito de... como é que fala? De dar o troco, né? O cara fez algo ruim para mim, eu também vou fazer. Quer dizer, é bem aquele, né? Olho por olho, dente por dente. E isso também é um assunto que, claro, né? A igreja é um hospital, né? Então, as pessoas novas, elas chegam com esses defeitos, elas chegam com essas atitudes. Mas não conhecem o princípio ainda. Então, acho que seria interessante a gente falar um pouco, né? De como é esse relacionamento que nós cristãos temos que ter e ensinar as pessoas que ainda não conseguiram alcançar isso, né? Porque trouxeram do mundo e ainda vivem esse tipo de atitude. Né? E na luz da palavra, está aí o nosso querido pastor José Carlos Araújo Júnior, participando para nos ajudar aí a... no alinhamento das três, no alinhamento das três luas. Né? Né? Glória a Deus, glória a Deus. É bastante interessante o tema, que nem o pastor Carlos estava citando, né? A respeito da mão dupla, do amor, do sentimento, mas lembrando de pano de fundo que Deus, ele amou a humanidade de forma incondicional. Incondicional. Tanto é que ali em Romanos 5, versículo 8, fala que nisto prova o amor de Deus por nós, porque ele deu a vida de Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, ele não esperou uma mudança, uma transformação primeiro, para que ele pudesse nos amar a ponto de entregar a vida de Cristo, né? Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. E quando Jesus ele inicia seu ministério, lá em Mateus capítulo 5, ali a partir do versículo 43 em diante, ele vai falar a respeito dessa questão, né? De que nós, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Em verdade, eu digo que amarás o teu inimigo, você vai bendizer aquele que te diz, né? Vai orar por aqueles que te perseguem. Fazendo dessa maneira, vocês serão perfeitos como o vosso Pai também é perfeito, né? Então, Jesus ele veio estabelecer o amor ágape, porque existe o amor fileu, que é o amor de irmão,
né? Uhum. De irmão, mas o amor ágape, esse amor que é o amor do tipo de Deus, ele é diferente. Ele é o que está relatado ali pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, dando o destaque deste amor, né? Que ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele não busca o seu próprio interesse, ele não soberbece, ele não anda não arde em ciúme, ele tudo crê, ele tudo espera, esse amor nunca falha. Perfeito, é dessa forma mesmo, né? Até porque aqui, ó, em 1 João 4, versículo 8... Está travando, de vez em quando ele trava. Não, até porque aqui em 1 João, capítulo 4, 8, diz assim, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Isso. Deus é amor. Uhum. Exatamente. Exatamente. E é isso que a gente precisa ensinar as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas entram na igreja, aceitam Jesus como seu Salvador, mas continuam tendo esse sentimento do mundo, né? E elas precisam entender que vão crescer e precisam assumir esse amor, mesmo não sendo correspondido. Uhum. Né? E esse é o nosso papel na igreja, é mostrar isso para as pessoas, né? Que se eu amar só aquele que me ama, eu não estou fazendo nada, é até uma obrigação isso. Né? O verdadeiro amor é quando a gente ama aquele que não nos ama. Isso está em Tiago 2,8. Leia aí para nós, por favor. Que fala assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrado na Escritura, que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Né? Então, isso está em Tiago, isso é o que o pastor está querendo dizer. Ele mencionou isso aí. Nós temos que amar o próximo, independente se ele tem Netflix ou se ele, mas a internet está ruim, tudo bem, mas temos que amar, né? Eu acredito que, não, só porque agora não me emprestou, então eu também não vou prestar a minha internet, não quis emprestar. Eu acho que isso está fora de... Não é bíblico, Carlinhos. Isso não é bíblico. Sim, com certeza. Entendeu? Não é contramão, não. Né, pastor José Carlos? Agora, como eu estava falando, né? Sim. Diga. Diga, pastor. Ele gosta de ficar parado. Ele está olhando para nós, entendeu? Não, sim, pô. Pode dar sequência aí, doutor Carlos. Não, então, assim, isso é algo, né, assim, como nós, como líderes na igreja, mais experientes, né, a gente tem que ficar atento, né, para poder ajudar as pessoas, porque a gente encontra nessa nossa vida pessoas que às vezes são tão cruéis com a gente, né, Uhum. E nós estamos aqui, né, ainda vivendo nesse mundo, e muitas vezes o sentimento ruim ou um sentimento parecido com esse da história, ele brota aqui no nosso coração, né? Sim. E a gente tem que respirar fundo e começar a orar por essas pessoas, para que elas mudem, mas para que a gente também não venha deixar com que esse sentimento cresça na gente. Né? E como diz Paulo, né, nós temos que sufocar essas coisas dentro da gente e ensinar os mais novos na fé a fazer a mesma coisa. Perdoando uns aos outros. Né? E mostrando para eles que não é uma coisa fácil. Claro que é complicado, porque às vezes algo que um amigo ou até mesmo um irmão fez, um parente muito próximo fez para a gente, às vezes é uma coisa muito séria. Sim. Mas como cristão nós temos que relevar e temos que
Até porque temos o grande exemplo de Jesus, né? Que no dia que foi traído por Judas, o chamou de bom amigo. Isso mesmo. E é bacana, pastor, às vezes até mesmo entre os cristãos, né? O senhor citou algo aí muito importante. Sim. A respeito de, né? Poxa, mas a gente tem um exemplo de Jesus. E muitos, na falta do conhecimento, ela pega e ela fala, mas Jesus era Jesus, ele era o Filho de Deus, por isso ali ele intercedeu por aqueles que estavam maltratando ele orou, né, por eles, intercedeu ali na cruz, falando, olha, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí acaba se tornando uma justificativa para não praticar este amor. Mas aí nós podemos olhar para a vida de Estevão, né, em Atos dos Apóstolos, né, quando o primeiro mártir, né, que foi Estevão, ali no capítulo 7 de Atos, que ele foi apedrejado, e ali ele fez a mesma oração, né, que Jesus fez. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ali Estevão, ele tinha consciência de filho. Eu creio que a grande chave que faz essa mudança, essa transformação, é essa consciência de quem nós somos em Deus, quem nós somos no Senhor, que hoje este amor, conforme está escrito lá em Romanos 5:5, falando que o amor de Deus, esse amor ágape, o amor do tipo de Deus, ele foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que habita em nós, que habita dentro de nós, o nosso espírito, né? Porque nós fomos recriados, nós somos filhos de Deus, filhos amados do Senhor. E Efésios 5:1 fala para nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. E quando às vezes a gente olha ali João 14, quando ele fala, ore, a pessoa já pensa logo o quê? No poder para levantar um paralítico, numa oração para ressuscitar morto, em algo assim, nesse nível. Mas se esquece de olhar que Jesus andou com uma vida de perdão, Jesus andou amando, ele amou verdadeiramente. Então, nós recebemos essa mesma habilidade de novo. E o que vai fazendo a diferença na nossa vida é quando vai chegando a revelação, vai chegando o conhecimento da palavra. Quanto mais nós vamos nos relacionando, nos dedicando à palavra, aprendendo com aqueles que já estão maduros na fé, que estão amadurecendo, mas que têm mais bagagem do que nós, e nós nos aproximamos dessa pessoa, nos associamos, né, com esses servos, homens e mulheres de Deus, e isso vai acrescentando a nossa vida, né? E até uma parte bem bacana que o pastor Francisco mesmo ministrou nesse domingo, falando, né, sobre o tema você, no caso nós. Você, né, isso, Deus, nós. A importância da influência que nós recebemos da nossa família. Sim. E hoje nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos de Deus. E temos que estar debaixo desta influência, como o pastor Carlos mesmo citou. Existem situações que acontecem na nossa caminhada que se tornam árduas e experiências muito ruins. Não é o dia mal, né? Que a Bíblia fala, que chega o dia mal, né? E brota sentimentos na nossa alma que nós precisamos estar firmes na palavra
porque Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém poderá ver ao Senhor. E ele fala, cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando, ela venha contaminar outros, né? Pastor, cita o versículo novamente, porque aqui para a gente travou e só saiu o finzinho dele. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com Deus e a santificação. Seguir a paz Quando ele pega esse versículo, trava. Você já percebeu, Carlinhos? Seguir a paz com Deus e a santificação. E a santificação, a amargura, sem a qual ninguém verá a Deus. Em cima disso que você falou, eu vou até contar. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça. Pode falar, pastor. Então, nisso que você falou, né, que às vezes a gente, sendo maduro, o dia mal chega, né? A minha mãe, ela, quando morava em Pirituba, ela frequentava uma igreja. O líder da igreja era o pastor José. Eu não sei o sobrenome dele. Acredito que eles estão lá ainda, ali no Santa Mônica, né? Perto da casa do Glieber. Ali. Não é o Araújo, não, né? Júnior, não, né? José, não. Não, eu não sei o sobrenome dele. Só conhecia o pastor José. Então, e ele começou o ministério dele. Na verdade, ele tinha ali, a igreja dele era a sede, e ele tinha mais umas 3, 4 igrejas mais lá para o Jaraguá, para aqueles lados lá, né? E ali era a sede dele. Não era uma igreja grande, era uma igreja que tinha uns 200 membros, né? E depois algumas igrejas menores mais para dentro do bairro. E a história dele era o seguinte: ele tinha começado o ministério dele na praia, no litoral, acho que em Santos. E um dia levantaram uma calúnia contra ele, que ele foi retirado da igreja. As pessoas, né, falaram para ele: não queremos mais você aqui, porque você era um pastor, a gente confiava em você. Nunca imaginamos que você ia agir dessa forma. Tiraram ele, né? E ele teve até que vir embora para São Paulo, largar emprego, tudo, e começar tudo de novo aqui na capital, porque ficou até meio ruim ele continuar morando lá por causa disso, né? E foi uma mentira que levantaram contra ele, uma calúnia contra ele. Mas ele confiou em Deus, ele não procurou se explicar, não foi para a justiça, nada. Ele simplesmente continuou amando as pessoas ali e falou assim: é importante que eu me retire porque está insustentável morar aqui por causa dessa mentira. Também não sei qual que é, tá, gente, a mentira. Mas eu lembro que um dia a minha mãe falou assim: nossa, vai acontecer algo muito importante na minha igreja. Eu falei assim: por quê? Ele falou assim: o pastor atual da igreja que ele iniciou em Santos, que colocaram ele para fora por causa de uma mentira, começou a falar com as pessoas mais antigas da igreja e falaram assim, ele falou assim: tem um peso espiritual na nossa igreja e eu não sei o que é. O Senhor me mostra que tem algo muito pesado aqui. E por isso que a nossa igreja não vai para frente. Tem algo que segura. Aí uma pessoa falou. A igreja levantou uma calúnia contra o pastor José, que foi o pastor que fundou essa igreja. Na verdade, ninguém tinha certeza se aquilo era verdade ou não era, mas aquele termo que fala, né, onde a fumaça há fogo, e preferiram tirar ele, e ele teve que ir embora. E, na verdade, né, depois a gente ficou sabendo que isso foi mentira. A mentira chegou aqui, a verdade chegou. E foi tudo esclarecido. Só que aí ninguém teve coragem de ir atrás dele.
E aí esse pastor falou assim, então nós vamos atrás do pastor José, que nós vamos pedir perdão a ele. Olha. Eu não estava aqui, muitas pessoas não estavam aqui, mas não importa. Mesmo que não tenha mais ninguém da época, nós temos que ir lá pedir perdão para ele. E aí encontraram com ele, ligaram para ele, fizeram uma caravana, acho que veio uns 3, 4 ônibus da igreja lá da praia, fizeram um culto no sábado à noite lá na igreja, onde o pastor titular da igreja pediu perdão a ele em frente a todo mundo, em frente à igreja dele próprio e em frente a todos os membros da igreja do pastor José. Meu Deus. E ele falou assim, eu nunca deixei de amar aquele povo. E ele falou assim, e o que está acontecendo hoje é fruto da minha oração, porque eu orava até ontem, ou até o dia que vocês me ligaram dizendo que iam vir aqui, a gente marcou a data, eu ligava para que o Senhor abrisse os olhos de vocês, das pessoas, em que elas pudessem conhecer a verdade, porque, né? Ele falou assim, eu fui acusado injustamente. E aí pediram perdão, tudo e tal, e foi uma grande lição para aquele povo todo, né? Tanto no meio da vergonha, na igreja dupla antiga, honra. Então, eu contei isso porque eu queria mostrar, né, que é dessa forma. Muitas vezes, se eu tenho um problema com um irmão meu mesmo, irmão de carne, né, tal, irmão, nasceu da minha mãe, e ele está entendendo que eu, como cristão, muitas vezes eu tenho que me retirar, eu tenho que me afastar. Porque pode ter algo machucado lá que ele já está com uma concepção feita e não vai entender. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar pela situação, orar pela pessoa, né? Como eu falei, se fosse meu irmão, né, que aconteceu alguma coisa assim, orar pelo meu irmão. Sim. E com certeza que no momento propício o Senhor vai prover o momento da reconciliação, do pedir perdão e tudo mais. Com os corações expostos. Sim, com o coração está disposto também, porque senão não dá certo. Não, mas se eu que estou, eu como cristão, eu tenho que me afastar da situação e entrar em oração, colocar isso em oração a cada dia. E aí crer que o Senhor vai mudar a situação. E muda, como aconteceu com o pastor José. Muda. Ele saiu da cidade, veio para São Paulo, fundou outra igreja e orava continuamente por aquele povo. Porque aquilo lá era a ovelha dele. Ele não se revidou, né? Ele tinha um rebanho e ele foi roubado. Ele foi roubado. É como ele viveu no tempo dele, a experiência, trazendo assim dentro da palavra, é pegar o José, né? O José sendo caluniado pela esposa de Potifar. E depois de anos, veio ali o quê? A exaltação, foi vendido pelos irmãos. E depois, numa hora que ele se tornou governador do Egito, que se cumpriu a visão que Deus havia dado para ele em sonho, ele, vendo lá diante dos irmãos, ele poderia dar o troco. Ele poderia ali prender, mandar matar todos eles, mas não. Ele falou que para o nosso bem, o Senhor ele permitiu, né? A gente sabe que Deus ele não está por trás de coisas que vai destruir a vida do ser humano, né? O Deus não está por trás de nada que vem para destruir ou machucar a sua criação, mas só que ele entendeu o que Paulo vai falar para nós depois de muitos anos em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem, para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é fazer como o pastor José fez, né? Perseverar na palavra. Ele não deixou que, ainda que ele estava triste, com as suas emoções feridas, ele não deixou que a raiz de amargura
viesse frutificar na vida dele. Ele, É isso mesmo. Paulo fala em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, não ponha o sol sobre a vossa ira, ireis, mas não pequeis, mas não coloca o sol sobre a vossa ira, que seria ficar remoendo aquela situação ruim, aquela situação que ele sofreu, e é também o que Tiago 1,19 nos orienta, que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio ainda para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, ele não só provou que ele conhecia o amor, tem informação do amor, mas ele praticou o amor, ele praticou o ágape, ele praticou em sua vida, aguardando ali, né, que o Senhor viesse abrir os olhos, e realmente a palavra de Deus é infalível, ela não falha. E ali chegou o tempo que os irmãos entenderam e voltaram atrás, e o nome do Senhor foi glorificado sobre a vida, no caso aí, né, do pastor José, né? E quantos Josés não estão hoje aí, né? Só 3 minutos nós temos. E uma história também interessante na Bíblia é o próprio Jacó, né? E ele tem um problema com o irmão, vai para a casa do tio, casa com as 2 mulheres, é enganado pelo tio que virou sogro, olha, pegou sai a capa de lá ainda. meio que fugido, aí o homem vem atrás dele com um monte de acusação, e ele fala, não fiz nada com você. Não fiz nada. Aliás, quem fez foi você. Não, mas cadê os meus ídolos do lar? Ele falou, não sei de nada, não peguei nada que é seu. Mas ele faz um acordo com ele se acerta com ele, então ele sai bem de lá. E no meio do caminho, ele ainda vai se encontrar com o irmão para se acertar com o irmão. E na nossa vida é assim mesmo. Muitas vezes a gente tem algum peso em cima da nossa vida, alguma coisa, e porque a gente deixou essas amarras para trás. Aí. E depois que Jacó, resolve a vida dele com o sogro e resolve com o irmão, aí a vida dele deslancha. Isso mesmo. Isso nós temos que entender isso entre nós. Por isso que eu falei assim, sabe, o amor, ele não é de 2 mãos, não. Ele é sempre de uma via, não importa se vai ter a volta. Só. Isso mesmo. Isso mesmo. Se meu vizinho pedir bolo para mim, eu dou para ele. Exatamente. Independente se ele tem um celular para me dar ou não, porque trabalha com isso, eu vou continuar dando bolo para ele. Então, é um exemplo, porque é o que acontece, né? Agora, não sei se você vai dar salgadinho para mim, mas eu sempre vou estar dando bolo para você, pastor. Né? Que nem o Carlos, né? Sempre está pedindo um beliscão, estou sempre dando um beliscão para ele também, entendeu? Mas explica o que é beliscão aí, porque senão fica meio esquisito. É uma bolachinha, tudo bem. Isso é coisa de, sabe, é coisa doce. Bom, olha, nós estamos com 1 minuto só de duração. Pastor, é um prazer imenso ter conversado com você. A gente, com certeza, é só 45 minutos. Mas eu acredito que em 30 segundos você pode dar um recadinho muito rápido, né? Sabe aquela prova do Rema, que você só tem 15 segundos? Sobre o tema. Por favor, não vou tirar o seu tempo, por favor. 30 segundos. Só finalizando, agradeço o convite, fiquei muito feliz, pena que passou muito rápido. É para gravar o 2. Para finalizar, né, Romanos 12, o versículo de número 16 em diante, ele vai... Pastor, estamos de volta para o final do Papo Sério. Amém? Não deu tempo, mas eu fiquei muito interessado no que você falou em... Qual é a passagem? Romanos capítulo 12. Aí eu
Vou ler até do versículo 12 em diante. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Versículo 13: comunicai com o santo nas suas necessidades, segui a hospitalidade. O 14: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Li aqui Romanos 12, do versículo 12 ao 21. Então, amém. Fechou com chave de ouro. É. É. Eu fechei com mais chave de ouro. Acabei de fazer um screenshot com vocês aí. Viu? Não, então, e aí, assim, para a gente finalizar, um recado para você que está começando, para você que ainda está crescendo, né? Nós cristãos temos que ser da forma como a gente acabou de ouvir aqui, que está escrito em Romanos 12, do 12 ao 21. Isso mesmo. Estou dando um presentinho para vocês. É um prazer enorme estar conversando com o homem que comeu a Bíblia, porque ele fala só da Bíblia. Se a gente passar por alguns 10 minutos só com ele, você cita um título, por exemplo, um título natural, né? Tipo, vai lá, A Casca da Árvore. Aí o pastor José Carlos, ele fala metade da Bíblia, tudo em relação à casca da árvore. Só que é incrível que, assim, é de Gênesis a Apocalipse, mas assim, metade da Bíblia. Aí você fala assim, porque a formiguinha passou pelaquela casca da árvore, e ele, pelo poço de conhecimento dele da Bíblia, ele fala a outra metade da Bíblia, tudo em versículo do movimento da formiguinha passando pela casca da árvore. Então, todo tipo de assunto, o pastor José Carlos é um... Nossa, e ele quando prega, eu fico assim, ó, atento, porque eu só fico sugando da sabedoria desse homem, viu? E a única coisa boa que nós temos em comum é a careca. A palavra também, mas a careca é os careca. Não é, pastor? Ele tá bonitinho assim, né, Carlos? Olha. Deve ser a conexão. Travou a conexão, eu sei. Né? Deixa ele falar alguma coisa aqui. Amém, amém. Foi uma bênção. Tá gravando. Tô aqui, nós estamos no ar ainda, né? E ele tá ali, ó. Sim, pastor. É normal isso, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Olha, já foi. Ele tá entrando de novo. Termina e a gente bate um papo agora. Isso. Eu vou terminar com ele aqui. Deixa ele entrar. É um bate-papo, né? Certo? Bom, encerramos por aqui, então, nesse papo sério, pela participação do José Carlos. Né, pastor? Mas eu vou encerrar, né? Eu gostaria que o pastor Carlinhos pudesse encerrar. A gente encerra
mas agora é um momento em make-off. Mas no momento nós vamos encerrar, né, pastor Carlinhos? Agora você está sem o fone. Aê. Bom, vamos encerrar. Realmente foi uma bênção. Escolher uma pessoa certa para esse papo. Nossa, fechamos com chave de ouro. Chave de ouro. Eu sei que vai abençoar muitas pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te amo, pastor. Fica na linha. Amém. Fica na linha que nós vamos ter um papo sério, tá bom? Amém. Tchau, gente. Amém. Fica. Até a próxima live com o Papo Sério, os carecas. Papo sério com os carecas, Carlos e Márcio. Amém.